São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. Aproximando-se a festa da Assunção de Nossa Senhora, Francisco procurou a oportunidade de um lugar mais solitário e secreto, em que pudesse fazer mais à parte a quaresma de São Miguel Arcanjo, que começava na dita festa da Assunção. Tendo observado que onde estava ficaria muito perto dos frades e poderia ser ouvido, quis encontrar um lugar mais secreto. Por isso, chamou Frei Leão e saíram à procura de tal lugar. Viram, na parte sul do Monte Alverne, um lugar muito bem adequado como ele queria. Contudo, não se podia chegar lá, porque na frente havia uma abertura na rocha, muito terrível e amedrontadora. Com muita fadiga, puseram em cima da abertura um tronco como ponte e passaram para o outro lado. Então São Francisco mandou chamar os outros frades e lhes disse como queria fazer a quaresma de São Miguel naquele lugar solitário. Pediu então que lhe fizessem uma pequena cela, de modo que, por mais que ele gritasse, não poderia ser ouvido por eles. Feita a celinha de São Francisco, ele lhes disse: voltai para o vosso lugar e deixai-me aqui sozinho, pois com a ajuda de Deus pretendo fazer aqui essa quaresma sem nenhuma distração da mente. Por isso, nenhum de vós venha a mim, nem permitais que me venha algum secular. Mas só tu, Frei Leão, uma vez por dia virás a mim com um pouco de pão e água, e outra vez na hora das matinas. Então virás a mim em silêncio, e quando estiveres no começo da ponte dirás: Domine labia mea aperis. E se eu te responder, passa e vem à cela que vamos fazer juntos as matinas. Se eu não te responder, volta imediatamente. São Francisco dizia isso porque algumas vezes ele era arrebatado em Deus e não ouvia nem sentia nada com os sentimentos do corpo. Dito isso, São Francisco deu-lhes a bênção e eles voltaram para seu lugar. Chegando, portanto, à festa da Assunção, São Francisco começou a Santa Quaresma e, macerando o corpo com grandíssima abstinência e aspereza, mas confortando o espírito com fervorosas orações, vigílias e disciplinas, crescendo sempre nessas orações de virtude em virtude, dispunha sua alma a receber os mistérios divinos e os divinos esplendores, e o corpo a suportar as batalhas cruéis dos demônios, com os quais muitas vezes combatia sensivelmente. Prosseguindo então São Francisco, como foi dito, a referida quaresma, embora sustentasse muitas batalhas do demônio, também recebia muitas consolações de Deus, não só por visitas de anjos, mas por pássaros selvagens, pois em todo aquele tempo da quaresma, um falcão fez um ninho ali, perto da sua cela. E todo dia, um pouco antes das matinas, com seu canto, e batendo-se contra sua cela, despertava-o, e não ia embora enquanto São Francisco não se punha em pé para rezar as matinas. Quando São Francisco estava mais cansado, ou débil, ou enfermo, o falcão deixava para chamá-lo mais tarde. E assim, São Francisco ficava muito contente com este santo relógio, porque a grande solicitude do falcão afastava dele toda a preguiça e o solicitava a orar. E além disso, de dia ficava algumas vezes domesticamente com ele. Estando São Francisco muito enfraquecido no corpo, tanto pela grande abstinência como pelas batalhas com o demônio, querendo confortar o corpo com o alimento espiritual da alma, começou a pensar na desmensurada glória e gáudio dos bem-aventurados na vida eterna. Estava pensando isso
quando lhe apareceu um anjo com grande esplendor, que tinha uma viola na mão esquerda e um arco na direita. Estando São Francisco todo estupefato pelo aspecto do anjo, este passou uma vez o arco sobre a viola, e de repente, tanta suavidade de melodia dulcificou a alma de São Francisco e a suspendeu de todo o sentimento corporal, que, como ele mesmo contou depois aos companheiros, não duvidava de que se o anjo tivesse passado novamente o arco sobre aquele instrumento, sua alma teria partido do corpo pela doçura intolerável daquela melodia. Aproximando-se a festa da Santíssima Cruz no mês de setembro, uma noite, Frei Leão foi ao lugar e na hora habituais para rezar as matinas com São Francisco. Quando, na cabeça da ponte, disse como costumava: Domini labia mea peris, e São Francisco não respondeu. Frei Leão não voltou atrás como Francisco tinha mandado, mas com boa e santa intenção atravessou a ponte e entrou quietamente em sua cela. Não o encontrando, pensou que ele estivesse em oração em algum lugar pelo bosque. Então saiu para fora e devagarinho, à luz da lua, ia penetrando pelo bosque. Finalmente ouviu a voz de São Francisco e, aproximando-se, viu que ele estava de joelhos em oração, com o rosto e as mãos levantados para o céu, e com fervor de espírito dizia: Quem és tu, ó Dulcíssimo Deus meu? Quem sou eu, vilíssimo verme e inútil servo teu? Repetia sempre essas mesmas palavras e não dizia nenhuma outra coisa. Por isso, Frei Leão, muito admirado disso, levantou os olhos e olhou para o céu. Olhando assim, viu baixar do céu uma chama de fogo belíssima e esplendidíssima, que descendo pousou na cabeça de Francisco. Dessa chama saía uma voz, mas Frei Leão não entendia as palavras. Vendo isso e achando-se indigno de estar tão perto daquele lugar santo, e temendo ainda ofender São Francisco ou perturbá-lo de sua consideração se fosse ouvido por ele, voltou atrás quietinho e, estando de longe, esperava ver o fim do tal acontecimento. Olhando fixamente, viu São Francisco estender 3 vezes as mãos para a chama e, finalmente, depois de um longo espaço, viu a chama voltar para o céu. Então moveu-se seguro e alegremente, afastando-se da visão e voltando para a sua cela. Quando ele ia saindo tranquilamente, São Francisco escutou pelo rumor dos pés sobre as folhas e mandou que esperasse e não se movesse. Então Frei Leão, obediente, ficou parado e esperou com tanto medo que, como ele mesmo contou depois aos companheiros, naquela hora ele teria preferido que a terra o engolisse do que esperar São Francisco. Ele pensava Francisco estar perturbado contra ele, porque ele guardava com o maior zelo de não ofender a São Francisco em nada. Quando chegou perto dele, São Francisco perguntou: Quem és tu? E Frei Leão, todo trêmulo, disse: Sou eu, Frei Leão, meu pai. São Francisco então disse: Por que vieste aqui, Frei Ovelhinha? Eu não te disse que não me fiques observando? Dize-me por santa obediência se tu viste ou ouviste alguma coisa. Então Frei Leão respondeu: Pai, eu te ouvi falar e dizer muitas vezes: Quem és tu, ó Dulcíssimo Deus meu? Quem sou eu, verme vilíssimo e inútil servo teu? Então, ajoelhando-se diante de São Francisco, Frei Leão deu a culpa pela desobediência que tinha praticado contra a sua ordem
e pediu perdão com lágrimas. Depois pediu-lhe humildemente que explicasse as palavras que tinha ouvido e que lhe contasse as que não tinha entendido. Vendo São Francisco que Deus tinha revelado ou concedido a Frei Leão por sua simplicidade e pureza, que ouvisse e visse algumas coisas, concordou em revelar-lhe e expor-lhe o que ele pedia, e disse assim: sabe, Frei Ovelhinha de Deus, que quando eu dizia as palavras que ouviste, estava sendo mostrados à minha alma 2 lumes, um da notícia e conhecimento de mim mesmo, o outro da notícia e conhecimento do Criador. Quando eu dizia: quem és tu, ó Dulcíssimo Deus meu? Eu estava em lume de contemplação, em que vi o abismo da infinita bondade, sabedoria e poder de Deus. E quando eu dizia: quem sou eu? Estava em lume de contemplação, em que vi a profundeza lamentável da minha vileza e miséria, e por isso dizia: quem és tu, Senhor de infinita bondade, sabedoria e poder, que te dignas visitar a mim, que sou um verme vil e abominável? Naquela chama que tu viste, estava Deus, que naquela forma falava comigo como tinha falado antigamente com Moisés. Entre outras coisas que me disse, pediu que eu lhe fizesse 3 dons, e eu respondi: Senhor meu, eu sou todo teu. Tu sabes bem que eu não tenho mais nada além da túnica, do cordão e dos panos das bragas. E mesmo essas 3 coisas são tuas. Então, o que posso oferecer ou te dar à tua majestade? Então Deus me disse: procura no teu seio e me oferece o que encontrares. Eu procurei e achei uma bola de ouro e ofereci a Deus. E assim fiz 3 vezes, conforme Deus me mandou 3 vezes. Depois me ajoelhei 3 vezes, bendisse e agradeci a Deus, que me tinha dado o que oferecer. Logo que me foi dado a entender que aquelas 3 ofertas significavam a santa obediência, a altíssima pobreza e a esplendidíssima castidade, que Deus, por sua graça, me concedeu observar tão perfeitamente que de nada me repreende a minha consciência. E como tu viste que eu punha a mão no seio e oferecia a Deus essas 3 virtudes, significadas por aquelas 3 bolas de ouro que Deus tinha posto em meu seio, assim me deu Deus virtudes em minha alma, que de todos os bens e de todas as graças que me concedeu por sua santíssima bondade, eu sempre o louvo e engrandeço com o coração e com a boca. Estas são as palavras que ouviste ao levantar 3 vezes as mãos, mas guarda-te, Frei Ovelhinha, de ficares me observando. Volta para a tua cela com a bênção de Deus e cuida de mim solicitamente, porque daqui a poucos dias Deus fará coisas tão grandes e maravilhosas neste monte que todo mundo vai ficar admirado, pois Ele fará algumas coisas novas que nunca fez a nenhuma criatura deste mundo. Ditas essas palavras, mandou buscar o livro dos Evangelhos, pois Deus lhe tinha posto no coração que ao abrir 3 vezes o livro dos Evangelhos, ser-lhe-ia demonstrado o que Deus pretendia fazer com ele. Quando o livro lhe foi levado, São Francisco pôs-se em oração, e quando completou a oração, fez com que o livro fosse aberto 3 vezes por mão de Frei Leão, no Monte da Santíssima Trindade. E como aprove a divina disposição, naquelas 3 vezes, sempre se deparou com a paixão de Cristo. Por isso, foi-lhe dado a entender que assim como ele tinha seguido Cristo nos atos de sua vida, deveria segui-lo e conformar-se a ele nas aflições e dores da paixão antes de passar desta vida. Daquele ponto em diante,
São Francisco começou a provar e a sentir mais abundantemente a doçura da divina contemplação e das diversas visitas, dentre as quais teve uma imediata e preparatória para a impressão dos sagrados estigmas. Foi assim, no dia que vem antes da festa da Santíssima Cruz do mês de setembro, estava São Francisco em oração secretamente em sua cela. Apareceu-lhe o anjo de Deus e lhe disse da parte de Deus: eu te conforto e aconselho a te preparares e dispores humildemente, com toda a paciência, para receber o que Deus te quiser dar e fazer de ti. São Francisco respondeu: eu estou preparado para suportar pacientemente tudo o que o Senhor quer me fazer. Dito isso, o anjo foi embora. Chegou o dia seguinte, isto é, o dia da Santíssima Cruz, e São Francisco de manhã antes do dia, pôs-se em oração na frente da porta da sua cela, virando o rosto para o oriente, e orava desta forma: ó Senhor meu Jesus Cristo, duas graças te peço que me faças antes de eu morrer. A primeira, que em vida eu sinta na minha alma e no meu corpo, quanto for possível, a dor que tu, doce Jesus, suportaste na hora da tua acerbíssima paixão. A segunda é que eu sinta no meu coração, quanto for possível, aquele amor sem medidas de que tu, Filho de Deus, estava incendiado para querer suportar tamanha paixão por nós pecadores. E estando longamente nesta oração, entendeu que Deus o escutaria e que quanto fosse possível para uma criatura, seria-lhe concedido sentir aquelas coisas. Em breve, tendo São Francisco esta promessa, começou a contemplar com toda a devoção a paixão de Cristo e a sua infinita caridade, e crescia tanto nele o fervor da devoção, que ele se transformava todo em Jesus pelo amor e pela compaixão. E quando assim estava, inflamando-se nessa contemplação, naquela mesma manhã, viu descer do céu um serafim com 6 asas resplandecentes e em fogo. Este serafim, voando rapidamente, aproximou-se de São Francisco, de forma que ele podia discerni-lo, e conheceu claramente que tinha em si a imagem de um homem crucificado. As suas asas eram dispostas de maneira que 2 asas estendiam-se sobre a cabeça, 2 se abriam para voar, e as outras 2 cobriam todo o seu corpo. Vendo isso, São Francisco ficou fortemente espantado e, ao mesmo tempo, ficou cheio de alegria pelo gracioso aspecto de Cristo, que lhe parecia tão familiarmente e o olhava tão graciosamente. Mas, por outro lado, vendo-o na cruz, tinha uma desmensurada dor de compaixão. Também se admirava muito de uma visão tão estupenda e incomum, sabendo que a enfermidade da paixão não combina com a imortalidade do espírito seráfico. E estando nessa admiração, foi-lhe revelado por aquele que lhe aparecia que, por divina providência, aquela visão lhe era demonstrada dessa forma, para que ele entendesse que não por um martírio corporal, mas por um incêndio mental, ele devia ser todo transformado na expressa semelhança de Cristo crucificado. Nessa aparição seráfica, Cristo que aparecia contou a São Francisco algumas coisas secretas e elevadíssimas que São Francisco não quis revelar durante a sua vida a ninguém, mas revelou depois que passou para a eternidade. E as palavras foram estas: sabes, disse Cristo, o que eu te fiz?
Eu te dei os estigmas que são os sinais da minha paixão, para que tu sejas o meu porta-bandeira. E assim como no dia da minha morte desci ao limbo e carreguei todas as almas que lá encontrei em virtude dos meus estigmas, assim te concedo que, cada ano, no dia da tua morte, possas ir ao purgatório e trazer todas as almas das tuas 3 ordens, e também dos outros que a ti foram muito devotos e que lá encontrares, em virtude dos teus estigmas, e as leves para a glória do paraíso, para que sejas conforme a mim na morte como és na vida. Quando desapareceu essa visão admirável, depois de um tempo e de uma conversação secreta, deixou no coração de São Francisco um ardor enorme e a chama do amor divino, e na sua carne a maravilhosa imagem e vestígio da paixão de Cristo. Daí começaram a aparecer imediatamente nas mãos e pés de São Francisco os sinais dos cravos, do jeito que ele tinha visto então no corpo de Jesus Cristo crucificado, que lhe tinha aparecido na forma de um serafim. E assim pareciam suas mãos e pés pregados no meio com cravos, cujas cabeças estavam nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, fora da carne. E as suas pontas saíram no dorso das mãos e dos pés, de maneira que pareciam entortados e rebatidos, de modo que entre a curvatura e o rebite, que saiu inteiros para fora da carne, podia-se colocar facilmente o dedo da mão como em um anel. E as cabeças dos cravos eram redondas e pretas. De maneira semelhante, no lado direito apareceu uma imagem de uma ferida de lança, não cicatrizada, vermelha e sangrenta, que mais tarde muitas vezes soltava sangue do santo peito de Francisco e lhe ensanguentava a túnica e as bragas. Por isso seus companheiros, antes que o soubessem por ele, percebendo que ele não descobria nem as mãos nem os pés, e que não podia pousar no chão as plantas dos pés, e também, encontrando ensanguentadas a túnica e as bragas quando as lavavam, compreenderam com certeza que ele tinha expressamente marcadas nas mãos, nos pés e no peito a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. 13º dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó Palácio do Senhor, salve, ó Tabernáculo do Senhor. Salve, ó morada do Senhor, salve, ó manto do Senhor, salve, ó serva do Senhor, salve, ó mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. A bênção de Deus, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso e castíssimo São José e de nosso Pai São Francisco, esteja conosco hoje e sempre.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.